Até hoje os seus planos e seus sonhos fracassaram. Até hoje o inimigo levantou e te atacou e no chão te jogou. Até hoje a tua vida não passou de um engano. A vitória que você esperou ficou só nos planos. Até hoje o mar não se abriu pra você passar. Até hoje você não viu a muralha tombar. Até hoje o céu pra você está fechado.
vazio, que Deus não possa acalmar. A tua vida está em suas mãos, Ele vai te cuidar. E essa grande prova, existe o propósito de Deus aí. Não se deixe confundir, Deus age desse jeito, é mesmo assim. Ninguém pode impedir, pois quando a luta é grande e a vitória é bem maior. Deus vai operar e o seu milagre vai chegar. É só um momento de provação, Deus vai te fazer um grande campeão. O controle de tudo Ele tem em suas mãos. É só um momento, mas vai passar. Eu não profetizo, Deus vai operar. E é nessa hora que teu milagre vai chegar. Tem milagre chegando pra você, Senhor. O Senhor está aqui. Aleluia. Até hoje o mar não se abriu pra você passar. Até hoje você não viu a muralha tombar. Até hoje o céu pra você está fechado. A cruz que você carrega virou de lado. Mas é hoje que Deus vai agir. Fique preparado. Deus vai operar no meio do deserto que você está. O milagre vai chegar. Não tem porta fechada ou vazio que Deus não possa acalmar. A tua vida está em suas mãos, Ele vai te cuidar. Nessa grande prova, existe o propósito de Deus aí. Não se deixe confundir, Deus age desse jeito, é mesmo assim. Ninguém pode impedir, pois toda luta é grande e a vitória é bem maior. Deus vai operar e o seu milagre vai chegar. É só um momento de provação, Deus vai te fazer um grande campeão. O controle de tudo Ele tem em suas mãos. É só um momento, mas vai passar. E eu profetizo, Deus vai operar. E é nessa hora que o teu milagre vai chegar. E é nessa hora que o teu milagre vai chegar. E Ele já chegou. Capítulo 2 da primeira carta de Pedro, versículo 9 e 10 diz: Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pode sentar, irmãos. Irmãos, todos nós, irmãs, amados no Senhor, todos nós fomos alvo dessa misericórdia e compaixão de Deus. Nenhum de nós. Alguém pode dizer, mas eu sou filho de crente, eu sou marido de crente, eu nasci numa denominação que é muito rigorosa, que é muito... Nada disso vai resolver, irmãos, se nós não nos tornar uma nova criatura, nascer verdadeiramente de novo. Nascer de novo é ser virado do avesso.
Aquilo que nós já ouvimos aqui nessa noite, o hino cantado e também citado aqui, que o Senhor não muda, Ele não muda, os homens mudam, tudo aqui vai mudando, mas a palavra de Deus, ela continua firme, ela não deixa de ser em tempo algum. O apóstolo Pedro, falando nesse assunto que nós precisamos, irmãos, sempre estar atento em ser membros do corpo de Cristo. Aqui ele fala numa construção. Fomos construídos como pedras vivas. A edificação é uma rocha viva também. Pedras vivas colocadas sobre rocha viva. E nós vamos crescendo, vamos entendendo a palavra. O apóstolo Pedro, como um pastor de almas, ele tinha muito cuidado com a igreja, em manter a igreja bem informada. Irmãos, quando o crente não quer estar sendo informado das coisas de Deus, ele vai ter problemas no caminho, ele vai se perder, ele não sabe direito o caminhar para encontrar o céu, ele não conhece os sinais desse caminho santo e se perde. Não podemos já usar o GPS, que tão avançado essa tecnologia hoje é, mas para nós não adianta de nada, não funciona na vida cristã. Nós temos que ser informados pelo próprio Espírito Santo de Deus, e nós vamos descobrindo todos aquilo que poderá nos embaraçar no caminho. Nós vamos nos defendendo desses embaraços terríveis. Nesta manhã ainda eu falei e houve muitos comentários hoje. Eu fiquei um bom tempo respondendo a irmãos e a incentivos. Falei sobre as crianças, o perigo que as nossas crianças estão correndo em toda a terra. Nunca houve isso. Satanás hoje está investindo contra as nossas crianças, contra a inocência das crianças. Se ele conseguir convencer essa criança já na tenra idade a seguir o caminho errado, ele não vai ter problema nenhum no futuro, que vai ser uma geração fraca, uma geração corrompida, uma geração sem Deus, uma geração sem esperança. A esperança deles está na tecnologia, está na sabedoria, está nas coisas que passam. Esse governo que vai assumir, o governo mundial, durante a grande tribulação, os 7 anos da grande tribulação vai assumir, ele vai assumir e governar com a tecnologia existente. Ele vai governar de um determinado lugar, porque é um governo único, para dirigir nações e mais nações. Enquanto essas gerações que aqui ficam por não prestarem atenção nos sinais bíblicos e naquilo que a Bíblia nos ensina, eles vão ficar aqui. Mas a igreja do Senhor, isso que nós pregamos todos os dias, que nós esperamos todos os dias, está para acontecer a qualquer momento, que é o arrebatamento da igreja, ele tirando um povo, esta geração eleita. Geração eleita, é os escolhidos dele. Se você não tem certeza desta salvação, é necessário você, como nós ouvimos hoje aqui, o milagre está acontecendo agora, e eu vou dizer para ti uma coisa, que o maior milagre que acontece na vida de um ser humano, é ele ser salvo por Cristo, e ter certeza de que ele vai habitar os céus. Este é o maior milagre, e deve ser o mais desejado, como nós acabamos de ouvir, o milagre que aconteceu com a nossa irmã. Foi um milagre, já aconteceu comigo também, e nós nos alegramos muito, muito mais. Mas Jesus disse: vocês não devem se alegrar só por isso, só porque os demônios se sujeitam a vocês, só porque os enfermos são curados, mas alegrai-vos por vossos nomes estarem escritos aonde? No livro da vida. Essa é a maior alegria, esse é o maior prazer.
aonde nós temos certeza que nós vamos nos encontrar com os nossos entes queridos. A nossa irmã também, Darlene, a Arlene, testemunhou aqui um triste fato de que o genro único dela, pai de 3 crianças, com 42 anos de vida, partiu para a eternidade. Lutou contra o câncer, mas não venceu. Mas com certeza ele era um eleito de Deus, um eleito de Deus, e a família tem esperança de encontrar-se com ele um dia. Irmãos, nós vamos ser arrebatados no corpo. Paulo disse na visão mais clara da Bíblia sobre este assunto, que a igreja vai ser arrebatada. Nós, os que estivermos vivos, este corpo vai ser transformado num corpo mortal para o imortal, no corruptível para o incorruptível, e os que morreram ressuscitarão, e sob o poder de Deus eles também vão ser transformados, um corpo novo, um corpo imortal e incorruptível. Quem pode fazer isso? O nosso Deus, aquele que criou todas as coisas. Então, amados irmãos, hoje se fala tanto em gerações. As gerações, ou essas culturas das gerações, passam rapidamente, muda dentro de uma geração, de um determinado anos de tempo, a cultura vai mudando, as ideologias chegam e vão sendo agressivas demais contra as nossas crianças, mas tudo produzido por mentes insanas, mentes humanas, mentes de pessoas adultas que mudam e querem fazer das crianças um objeto qualquer. Hoje um irmão me falou que no Congo, um país africano, alguém estava com uma bolsa na mão e a polícia, isso é normal em alguns lugares, mas num determinado lugar onde ele passava, essa senhora passava, ou mais do que uma, com as bolsas na mão, eles foram abrir, tinha crianças dentro, crianças vivas, que tinham dado à luz a criança, estavam levando para vender. Quer dizer, é um assunto que choca, né, violentamente, mas é assim, a necessidade, a fome, a falta de ensino bíblico, o homem se perde, irmãos, ele se torna um pervertido. Mas nós temos a cartilha de Deus, nós temos a carta de Deus escrita, aleluia, para que ninguém se perca, mas que todos alcancem a vida eterna. Então a nossa luta, irmãos, vai ser para que você alcance a vida eterna, a glória eterna. Então essas gerações, vim falando até pouco sobre a geração A Z. Então falava-se em geração Z, a geração Z, depois do Z para nós aqui, que no nosso alfabeto português, acaba, é o Z, acabou. Mas agora, eles copiaram um assunto que Jesus falou, no capítulo 22 de Apocalipse e versículo 13, dizendo: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro e o último. Por que Jesus não usou o alfabeto hebraico? Por que Jesus não usou, se já tivesse a língua portuguesa? Já tinha na época, claro que já. O alfabeto português, o inglês, outro, italiano, qualquer um outro. Mas ele usou o grego naquele tempo, porque era a língua mais falada no mundo. E ele estava anunciando essa palavra, não só, essa revelação não foi só para João e para os judeus, mas foi para os crentes em todo o mundo. Para as pessoas em todo o mundo, dizer: essa é a vossa geração, eu sou o princípio, em mim vocês começam, em mim vocês vão encerrar. Mas é um encerramento que não tem fim, irmãos. O ômega de Deus é a eternidade, nós vamos entrar na eternidade. O Z pode terminar, o X pode terminar, o Y termina, o W termina, mas o ômega nunca vai acabar. Ele é o princípio e é o fim. Então nós temos que ter essa firmeza, irmãos, firmeza e graça de Deus, para nos manter informados diuturnamente sobre a vida eterna. Mantenha-te informado sobre a vida eterna. Não dê crédito a qualquer voz, não dê crédito a falsos profetas, a mensagens que chocam com aquilo que nós viemos ouvindo desde criança.
que Jesus vai voltar para buscar os seus escolhidos, que há o céu e o inferno, que há um caminho estreito para ser trilhado, que há uma necessidade de mudança na nossa vida. Nós precisamos, irmãos, colocar isso no nosso coração bem firmado e fundamentado na nossa vida, para que em momento algum nós viemos nos desviar da verdade. Facilmente hoje as pessoas desviam-se da verdade, facilmente eles são convencidos, assim como Satanás está lutando contra as crianças, porque ele sabe que nós logo vamos embora. A geração atual que envelheceu logo passa. São aqueles que estão firmes, homens e mulheres instruídos na palavra, que aprenderam. Mas se ele vencer as crianças com essas ideologias, com essas coisas tantas, e já dizendo para as crianças que estão na geração alfa, o que vai ser das nossas crianças? Eu estava essa semana numa reunião de negócio, e um engenheiro que estava ali comandando aquela reunião, ele disse num certo momento: eu tenho uma menina de 1 ano, e eu olho todos os dias para minha menina e medito, o que vai ser da minha menina? O que vai ser o futuro dela? Eu fiquei olhando para ele, falei alguma coisa rápido, falei nessas gerações Z, e ele falou: mas ela já está na alfa, seu Fernando. Disse: está, se você quiser, mas se tu entregar ela na mão do Senhor Jesus, Ele cuidará dela. Bendito é o nome do Senhor. Entramos sim na geração alfa, mas com uma esperança gloriosa de vida eterna, que nada tem a ver com esse mundo, nada tem a ver com as ideologias malignas que estão aí, não tem nada a ver. É uma geração eleita. E o apóstolo Pedro, com a sabedoria que ele deu, Deus deu para ele, com a sabedoria que Deus deu para aquele pescador, um homem sem letra, um homem sem escola, sem cultura, como muitos hoje têm. Hoje as pessoas, para falar mais bonito e para encantar com as suas mensagens, eles vão para a faculdade e fazem, não é só teologia é bom quando vem de Deus, mas psicologia, para ser um psicólogo, para saber lidar com as pessoas. Irmãos, se o Espírito Santo não saber lidar com nós, quem vai lidar com a gente? Quem vai lidar comigo? O Espírito Santo, irmão. Por isso que nós precisamos dar lugar para Ele. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso sublime e ensinador. Ele é aquele que consola o coração quando está triste. Ele é aquele que entrou no hospital lá na Itália e falou com a Vilma. O Espírito Santo de Deus, que dá o endereço da salvação, que mostra o caminho para ser salvo, é o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, não podemos rejeitar de forma alguma a bendita mensagem dos últimos dias. Quando alguém vai se calando, por isso que Satanás quer calar as crianças, a inocência da criança. Ele pode até calar. Os que estudam o procedimento humano, né? Estudam o corpo humano, eles podem até estudar, mas não sabem resolver nada. Não resolvem nada. Mas aquele que criou esse ser humano, aquele que moldou com as suas próprias mãos, ele pode e sabe como lidar contigo e comigo. Nós nunca envelhecemos na mão dele. Nós sempre somos crianças. Jesus disse isso: se vocês não se tornar como esta criança aqui que ele colocou no colo, no dia que ele colocou, que ele abençoou as crianças. Isso está escrito em Lucas, capítulo de número 18. Colocou no colo a criança, quando os discípulos queriam que as crianças saíssem dali. Sai daí, não incomoda o mestre. Criança não incomoda mestre, irmãos. Criança precisa do mestre. Nós, como crianças, precisamos do mestre. Nós precisamos ouvir a voz dele todos os dias, assim como nós ouvíamos a voz dos nossos pais, a voz deles, o ensino deles. Quem não tem saudade de ouvir a mãe, de ouvir o pai? Eu tenho muito. Quantas vezes eles sentaram comigo aqui? Por quanto tempo eu fui pastor deles?
mas hoje estão na glória com o Senhor. Mas tenho saudade deles, e o Espírito Santo confirma comigo que eu me encontrarei com eles. Nós nos encontraremos um dia. Então, irmãos, só o Senhor Deus sabe lidar comigo e com você. Só Ele. Ele criou, e Ele tem o maior prazer, irmãos, de ajudar as nossas crianças, ajudar os pais a entender esse mundo maligno que nós vivemos, esse submundo da internet, que as crianças estão descendo com a maior facilidade, jogos malignos, encantos que elas vão se encantando e vão aprendendo, e o diabo sabe esconder elas dos olhos dos próprios pais, sabe esconder, mas elas guardam isso no coração, e para sair de lá, meu irmão, vai ser difícil. Cadê a inocência das crianças? Eu estava no supermercado e olhei uma criança com fraldas e tudo, não andava, talvez gatinhasse, só isso, mas com o celularzinho na mão, encostado assim numa almofadazinha que a mãe botou naquela cestinha que tem dentro dos carrinhos do supermercado, botou uma bolsa na frente, e ela ela não conseguia pegar o celular, mas com o dedinho ali, ela ia olhando, eu fiquei olhando, Deus, o que é isso? O que é isso? Aonde nós chegamos? Que mundo está se abrindo? O que nós vamos, o que você tem entregue na mão do teu filho, da tua filhinha? O que ele está aprendendo? Qual é a tua responsabilidade de pai e de mãe com ele? Quem vai cuidar dele? Igual o nosso amigo lá. Disse, eu olho para minha menina de 1 ano, todos os dias, e penso, o que será da minha menina? Nós navegamos só aqui na superfície da rede social, mas mergulha para lá para você ver o que tem. Esse mundo obscuro, esse mundo satânico, ele está lidando com as almas que estão caindo na mão dele, e de lá, entrou para sair, vai ser difícil. E o Pedro, o apóstolo, pastor de almas, ele fala para nós essas benditas palavras que eu li, aqui vou reler, mas vós, a geração eleita. Ele não falou na A, Z ou B, mas falou na geração eleita, de todos os tempos. Jesus falou lá que Ele é o alfa e o ômega, para que todos entendam que do princípio ao fim é com Ele. Nós, irmãos, podemos dizer então, eu já vivo a geração alfa desde o início da minha fé. Eu sou da geração alfa. Essa não vai ter fim, essa vai continuar viva, ninguém vai tocar nela, porque ela é eleita, geração eleita. Bendito é o nome do Senhor. O sacerdócio santo. O que é sacerdócio? É ter o direito, irmãos, em qualquer lugar que você está, entrar na presença dele e falar com Deus. Disse, eu vim falar contigo, Deus, mas eu posso fazer isso, irmão Fernando? Claro que você pode, se você crê verdadeiramente. Senhor Deus, eu quero falar contigo, só tu podes me ouvir. Você já não fez isso uma vez, irmão? Meu irmão, você já não fez isso? Dizer, Deus, o que eu vou contar para ti, ninguém pode saber, mas eu quero que tu resolva isso para mim. Tu faz isso por mim. E de repente ele faz e você nem lembra mais daquele assunto que estava te perturbando e trazendo prejuízo e dor. E ele continua dizendo, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos, irmãos, ser essa geração. E o Satanás sabe, irmãos, que nós estamos incomodando ele desde sempre. A igreja incomoda Satanás, e ele nos incomoda, mas nós temos que ser mais resistentes do que ele e dizer que tu estás vencido em nome de Jesus. Amém. Tu fostes vencido na cruz, Satanás. Tu não achaste defeito no meu mestre, tu não achaste pecado na vida dele, e tu estás vencido também em nome de Jesus. Amém. Nós temos que ter essa autoridade de Deus, irmãos. Desculpe, irmãos, o que eu vou falar, mas é uma palavra bíblica. Nós não podemos ser frouxos no dia da angústia, mas nós temos que ter força e autoridade de Deus para repreender Satanás.
e ele fugirá de vós. Versículo de número 16, e já encerro. Vós que em outro tempo não eres povo gentílico. Que povo nós éramos? Que esperança nós tínhamos? E quem nos deu essa oportunidade? Deus deu através do seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! Ele abriu essa oportunidade. Ele não falou só para os judeus, ele não falou só para a denominação A, B, C ou D, mas ele fala para o povo dele. Para o povo dele. Você é o escolhido, você é escolhida. Diga: eu sou escolhido de Deus, eu sou escolhido de Deus, eu sou povo de Deus. Que céu seria esse, irmãos, se nós estivéssemos aqui pregando uma denominação, pregando religião? Não estamos pregando religião, nós estamos pregando o céu, essa esperança viva e gloriosa, que é para mim, para você, a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E ele diz mais assim: vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Sabe o que é misericórdia, irmãos? É mais do que amor, mais do que aquele que diz assim: eu te amo, mas não faz nada pela gente. Mas é aquele que diz: eu te amo e eu vou tirar você dessa situação, eu vou te dar força, eu vou curar a tua enfermidade, eu vou te dar alegria. Você não tem alegria, você não tem paz. Vivemos catando coisas, irmãos, e buscando resposta de Deus no lugar errado. E quando não entramos, pastor Lécio, diretamente no trono da graça e dizemos: Senhor, eu estou aqui para falar direto comigo, porque tu me deste esse direito sacerdotal. Somos sacerdotes do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor te ungiu, não com esse óleo que nós usamos para ungir enfermos, mas com o óleo da alegria, o azeite da alegria, da paz, do triunfar em Cristo Jesus. Ficamos em pé, irmãos, e vamos orar.